A primeira pergunta, né, é a seguinte. Teve um psicólogo norte-americano, um estudioso chamado Stanton Seminole, que ele estudou por que que o criminoso comete o crime. E então, estudando famílias de 4, 5 filhos, apenas um era criminoso. Ou seja, não era o meio social como é divulgado por várias pessoas, que não, é o meio, é a pobreza. Não, não era isso. Porque tinha o mesmo pai, mesma mãe, mesma escola, mesma alimentação. As duas perguntas que o criminoso faz para cometer o crime. Primeira, eu vou ser preso? Eu vou ser pego? E a segunda, caso eu seja pego, eu vou ser duramente apenado? Aqui no Brasil, as duas, eu vou ser pego. Se não mudou a estatística até o mês passado, 90% dos homicídios do Brasil não chegava nem à autoria, em média, né? Então, e a segunda pergunta, nesse caso, estamos pegando o pior crime, vai ser duramente apenado? Não, vai sair rapidamente. A pergunta, em suma, né, diante desse cenário, a pena de morte e prisão perpétua. O senhor admite discutir prisão perpétua e pena de morte para determinados crimes? Como pretende viabilizar essas medidas diante da Constituição, que proíbe pena de caráter perpétuo e permite a pena de morte somente em caso de guerra declarada? Caso essas propostas não avancem, qual seria a sua alternativa concreta? Nós falamos muito disso. Eu acho que para você tocar uma Assembleia Constituinte originária, você tem que ter uma vitória em campo como presidente da República, e não uma vitória eleitoral. Essa vitória que eu descrevi para vocês, em que a população vai entender que o presidente se comporta como um comandante em chefe, fazendo esse enfrentamento ao crime. E ao ver resultados, o presidente da República tem que falar: agora eu preciso alterar a Constituição. E aí trazer a discussão de uma Assembleia Constituinte com uma correlação de forças contra aquilo que a gente chama de centrão, que seja forte o suficiente para permitir passar essa agenda e não contaminar essa nova Constituição. Então, esses dois temas são centrais. Eu acho que o Brasil precisa discutir pena de morte, o Brasil precisa discutir prisão perpétua. Precisa. E dois, e aí entra um elemento. Até lá, nós temos que ter um aumento brutal de penas e uma alteração profunda na lei de execução penal, alteração no inquérito policial, alteração nos planos de carreira policial, na questão da carreira única. Tem que ter para você aumentar a efetividade para nós fazermos essa construção até lá. Dito isso, nós temos que discutir pena capital e temos que discutir prisão perpétua. Eu acho que tem certos crimes e tem uma lógica que envolve a recuperação do criminoso que se torna simplesmente um instrumento de motivação do bandido a continuar no ciclo dele de cometer o crime, sair da cadeia e volta. Até porque, eu não gosto de contar muita historinha, né? Mas eu adoro contar historinha. A gente tem uma questão que o Estado brasileiro, desde o fim do período do regime militar, ele tá tomado por culpa. Foi muita, violação de direito humano, e houve violações de direitos humanos, não tô negando. Mas, não só as faculdades de direito, mas o legislador brasileiro, ele começou a operar na linha de que o Estado tem que diminuir o seu impacto punitivo. E ao fazer isso, ele criou uma indústria da impunidade que gera, da parte do bandido, essa sensação de leniência. Outra, tem um programa que estão saindo agora como Pena Justa, em que o judiciário se comporta como um agente desesperado para soltar um bandido, porque, este presídio aqui não está em condições. No Ceará, que está em guerra, o programa Pena Justa está sendo comemorado em rádio. Olha, vai ter agora um Pena Justa e vai tirar um monte de gente da cadeia. Tipo, eles estão em guerra. Então, claramente, um bandido hoje, ele se sente muito confortável em trabalhar. Muito confortável. Então essas alterações de Constituição estão no nosso plano, mas eu só vou conseguir executar, então não vou ser mentiroso, se eu conseguir antes ter vitórias contra o crime organizado e ter uma vitória do ponto de vista econômico, que é fazer os juros baixar e as pessoas começarem a voltar a ter empregos formais. Se eu não conseguir essas duas vitórias, eu não vou ter força para uma constituinte. Então eu não vou vir aqui mentir para vocês. Só vou conseguir fazer uma constituinte se eu ter essas duas grandes vitórias nos 2 primeiros anos de mandato. Perfeito. Eu ouvi você fazendo uma ressalva à posição do Centrão, e eu lembro que há 7 anos, né? O general Heleno, numa reunião com os deputados federais da base do governo, né? Ele dizia para os deputados: vários deputados aqui vão virar tchutchuca de Centrão, né? E de fato aconteceu. Eu tenho um certo cuidado, porque sem o Centrão, num primeiro momento, você não vai a lugar nenhum, viu, Renan? Só esse cuidado, porque quem vai estar apoiando o Renan? Vai ser a esquerda, né, no Congresso Nacional? Não. Vai ser o PSOL e o PT? Mas eu não posso esquecer que eu sou mesmo quando eu estiver lá. Perfeito. Eu não posso deixar de odiá-los. Sim. Só que a democracia, e essa é a beleza da democracia, impõe que eles sentem comigo e eu sente com eles. Perfeito. E eu os trate com respeito, mas eu tenho que saber quem eu sou e eles têm que saber quem eles são. Então, o Centrão hoje opera através da compra de votos,
com relações sujas com o crime organizado. Aqui no Rio de Janeiro, o Centrão é completamente vinculado ao crime organizado. E eu sei quem eles são e espero que eles saibam quem eu seja. Quem eu sou, desculpa. Então, somos diferentes, mas já que o eleitor brasileiro está disposto a colocar pelo menos 300 membros do Centrão altamente corruptos no Congresso, e vou profetizar de maneira negativa, vou amaldiçoar, mas é uma realidade. Sim, o eleitor o fará. O eleitor vai vender o seu voto para mais de 300 bandidos que vão estar no Congresso. Eu venci na eleição, vou ter que lidar, porque foi assim que o eleitor brasileiro quis. E possivelmente na cédula vai estar, na urna vai estar um deputado federal do Centrão, um senador do Centrão, e o cara vai escolher você. É bastante razoável que aconteça. Ganhando a eleição, isso vai acontecer aos montes, aos milhões. Sim. E eu para explicar isso para o eleitor depois, porque o eleitor vai ter tomado essa decisão consciente. Esse é o grande problema brasileiro. O tal do sistema. O Centrão representa esse sistema. E eu tenho uma grande proposta para isso. Acho que a gente pode ir mais pro fim, a gente comentar sobre isso. Perfeito. Mas ele é o grande problema. Eu considero ele um problema maior para o Brasil, um problema sistêmico maior do que a esquerda. A esquerda é uma constante nas democracias do mundo inteiro. E ela é passível de ser derrotada. O Centrão é uma coisa muito brasileira, uma jabuticaba. E ele te impede de realizar qualquer coisa plena. Então você vai passar prisão em segunda instância. A prisão em segunda instância, ela afeta o combate ao crime. Sim. Mas ela pega crime do colarinho branco. Aí o Centrão, vamos derrubar isso no judiciário e não vamos deixar passar, porque senão eu serei preso. Então, boa parte da legislação processual, lei de execução penal, o Centrão não quer que se aprofunde muito, porque isso mexe neles no fim do dia. Então, o Centrão é um elemento que, assim, nós precisaremos tratar com muito cuidado, mas entendendo que na democracia eu vou precisar negociar com eles. Perfeito. Chau Della Torre. Uma das subperguntas, né, vamos chamar assim, é o seguinte, é muito simples, né? Aliás, a gente já fez ela aqui. É ingenuidade supor que o crime organizado se infiltrou apenas na Alerj. A gente, aqui no Rio de Janeiro, na nossa Assembleia Legislativa, a gente bateu um recorde. Pelo que noticia a imprensa, a gente tem infiltração de Comando Vermelho, de Terceiro Comando, de milícia e de contravenção. Tem a tal da lista do Adilcinho, que está deixando metade da Assembleia Legislativa. É um bicheiro que agora fornece cigarro para as facções do Rio de Janeiro. Então, tem que me atualizar, então. Agora tem pois o Adilcinho. Essa lista do Adilcinho, apreendida pela Polícia Federal... do contrabando de cigarro. Está deixando metade da Alerj sem dormir. Mas é ingenuidade supor que o crime organizado só se infiltrou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Se o senhor for eleito presidente, o senhor vai ter que lidar com um Congresso independente do Centrão. Eu lhe confesso que eu tenho muita dificuldade de entender essa coisa de centro, né? Para mim, ou é esquerda ou é direita. A história ensina isso. Mas, concordo, é essa jabuticaba, né, brasileira. Mas se o senhor for eleito presidente, o senhor vai ter que lidar com um Congresso independente dessas questões aí de Centrão, que certamente vai ter infiltração de crime organizado. Essa é uma primeira pergunta. Segunda pergunta. O senhor falou de Kelsen, de Jacobs, direito penal do inimigo. Eu estou aqui do lado, tive o prazer de conhecer hoje o coronel Cajueiro. Já vi que é um profundo conhecedor de segurança pública. A gente escuta há anos na segurança pública a proposta de que é preciso mudar leis penais para a gente resolver o problema. Eu, por acaso, sou professor de instituição de ensino superior. Sou professor de direito penal. E aí eu lhe dou um exemplo fático. Até alguns anos atrás, se eu matasse a minha mulher por ciúmes, eu respondia por homicídio qualificado. Aí o Congresso criou a figura do feminicídio. Não sabia. E agora o Congresso revogou o feminicídio, criou o delito autônomo do feminicídio. Os feminicídios estão diminuindo? Nós sabemos que não. Então o direito penal não é a régua educadora da sociedade. A gente não vai resolver a sociedade com o direito penal. E aí, para finalizar a minha pergunta, eu vou lhe dar um exemplo que o coronel Cajueiro certamente conhece, porque quem estuda segurança pública é um exemplo famoso, Nova York. Nova York, no final da década de 70, início da década de 80, era muito parecido, por exemplo, com o Rio de Janeiro. Polícias comprometidas, máfias, a máfia italiana, a máfia negra, corrupção. A gente tem um prefeito famoso, e aí a ciência da segurança pública, né, fala muito sobre isso, a famosa teoria das janelas quebradas. Então, ele aumentou as leis, vamos punir os pequenos. É a pergunta que o coronel Cajueiro fez, né? É a percepção de que eu serei punido. Isso intimida o criminoso. Exato. Então,
que eles fizeram em Nova York, a ponto de Nova York hoje ser a referência em termos de segurança, embora os Estados Unidos não sejam a maravilholândia da segurança pública. Nem de longe. Nem de longe. Nova York é diferente. Mas Nova York na década de 80, aliás, tem um filme ótimo sobre isso, com Denzel Washington e Russell Crowe, né, o American Gangster, que é baseado em fatos reais. Ótimo filme. Mas, enfim, o prefeito, teoria das janelas quebradas, mudou a legislação, até porque nos Estados Unidos a legislação é predominantemente regionalizada e não federalizada como a nossa, mas ele promoveu um expurgo muito forte nas polícias, instituiu corregedorias com grande força, um compliance, mas ele também triplicou os salários da polícia de Nova York na época. Eu há anos digo isso, não existe segurança pública boa e barata. O panorama das polícias brasileiras é uma bagunça, a começar pela falta de padronização, inclusive nas polícias civis, já que as polícias militares são bem mais padronizadas, embora em São Paulo o Corpo de Bombeiros esteja dentro da Polícia Militar. Aqui no Rio de Janeiro, não. Só que a gente tem essa questão da disparidade salarial. E aí é que eu encaixo, finalizando a minha pergunta. Primeiro, pretende criar o Ministério da Segurança Pública, que é, evidentemente, o norte das políticas de segurança para os estados. Segundo, se eleito com o Ministério da Segurança Pública, pretende chamar os governadores do estado para um grande consenso nacional para, por exemplo, padronizar polícias, padronizar procedimentos, elevar os salários, tornando a profissão que é tremendamente arriscada. Eu não vou usar a pergunta que eu tenho certeza que o Coronel Cajueiro daqui a pouco vai fazer, mas a grande realidade é a seguinte: eu aqui no Rio de Janeiro ganho bem mais do que os policiais civis do seu estado, que também tem sérios problemas de segurança pública. Eu estava conversando com os policiais militares que estão aí, que são de São Paulo. A progressão funcional na Polícia Militar do Rio é bem melhor do que na Polícia Militar de São Paulo. Então isso tudo impacta e muito na segurança pública, candidato, porque é muito fácil, com todo o respeito, eu não vou entrar no mérito da constitucionalidade de instituir pena de morte. Pelo que eu entendi, o senhor, se eleito for, pretende convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas aí a gente tem teoria da vedação do retrocesso, da Constituição. Mas o tema aqui não é direito, é segurança pública. À luz da segurança pública, será que a gente precisa de mais leis penais, de endurecimento de mais leis penais, ou a gente precisa mudar profundamente o modelo persecutório criminal e as polícias que nós temos? É exemplo do que foi feito em Nova York. Bom, não é uma pergunta, é uma super pergunta, é um tratado que eu recebi aqui, mas vamos lá, vamos fazer igual o Jack Stripador, vamos por pedacinhos, né? Então vamos lá, primeira coisa, eu concordo que não está restrito à alerge e a infiltração do crime organizado está em várias instâncias, em vários estados de maneiras muito diferentes. E o privilégio que eu tive de viajar pelo Brasil é para entender muito como funciona em cada lugar, cada tipo de infiltração. Vamos lá, outro ponto que você colocou que pra mim é fundamental. Você fala assim, não é só a questão das leis penais que resolve. Óbvio que não. Porque a lei, se ela não tem efetividade, ela é letra morta. A lei brasileira é letra morta, a começar pelo judiciário, que não faz uma implementação devida dela. E o inquérito policial, que não é funcional no Brasil, as carreiras, ou mesmo o acompanhamento de um processo. Às vezes um policial que deveria acompanhar do começo ao fim uma determinada investigação, ele faz a primeira parte, depois vai cair num escrivão, e a coisa não anda, aí o Ministério Público entra por cima. É caótico o modelo de investigação nosso e o modelo persecutório depois, e aí vem a subjetividade do juiz, que aqui o juiz ele tem a sua subjetividade. Então, como aconteceu no caso do menino Henri Borel, é machismo estrutural você colocar a mãe ali. Objetivamente falando, uma reforma do judiciário, que é uma reforma que a gente está propondo, ela tem que ser estritamente literalista no sentido de implementação da legislação. Matou tantos anos, tem esse agravante aqui, tantos anos, o juiz só vai cumprir aquilo. Essa subjetividade que hoje é permitida ao juiz, ela é um dos elementos que mais gera impunidade, e ela gera um elemento discricionário e subjetivo que, conforme você sobe para as instâncias superiores, piora. Tanto que a boa parte daquilo que a gente chama de corrupção, que eu já estou falando agora de crime de colarinho branco, ele se vale disso. De interpretações extensivas que tribunais superiores fazem. Nós vamos precisar amarrar isso.
Muito, porque hoje está completamente solto e a soltura desse processo é justamente o que mantém o sistema vivo. E aqui eu não estou falando como teórico de conspiração. Para mim, o sistema só sobrevive porque você tem uma aliança tácita entre o legislativo, o judiciário e o executivo que permite que cada um faça negócio e tenha privilégio nas suas áreas, mas todos, vamos dizer, afrouxam a fiscalização de um sobre o outro. Então, o legislativo não vai para cima do judiciário para obrigar o judiciário a cumprir a lei como tem que ser cumprida. Vai caber a um presidente da República fazer uma reforma no judiciário. E aí entra outro elemento, que é um elemento que você citou da teoria das janelas quebradas, que eu concordo que é um elemento que não é só de aplicação de política pública, não é só papel do executivo, mas é o papel de liderança pelo exemplo, que é a questão cultural. Quem fez, a gente dá o exemplo do Giuliani, quem fez isso de verdade, criou uma nação que é muito mais impressionante que os Estados Unidos do departamento, é um homem que chama Lee Kuan Yew, num país chamado Singapura. Ele é o maior líder político do século XX. Ele pegou um país que era favelizado, destruído, violento, com a autoestima e com a moral corroída, porque foi humilhado pelo Japão por anos, e ele transformou essa numa das grandes nações mundiais. O que ele tinha como teto? Todo mundo falava, a pessoa em Singapura, ela é suja, ela é porca, ela é criminosa, ela não é confiável para fazer negócio. E ele acreditava que, primeiro você vem com leis e uma liderança muito firme na aplicação da lei, ou seja, o exemplo vem de cima. A lei dura e a sanção pesada vira hábito. O hábito depois se torna cultura, a ponto de você sequer conseguir distinguir no futuro que aquilo um dia foi forçado à população. A sanção, a lei dura com a aplicação e o exemplo da liderança acaba gerando um exemplo positivo. E nós no Brasil já tivemos exemplos positivos. Até os anos 90 o brasileiro não usava cinto de segurança. Até o meados dos anos 2000, todo mundo fumava dentro de qualquer espaço fechado. E veio uma lei, aquilo se tornou hábito, e depois se tornou cultura, e hoje as pessoas levam isso muito a sério. O brasileiro agora põe cinto de segurança no banco de trás. Então, nós somos capazes de criar esse processo. Mas um país que tem o processo dele, vamos dizer, não só de criador de leis, mas de dar exemplo, vindo uma liderança tão ruim como o Brasil, ele não faz essa imposição do topo para baixo. Não vai vir, e isso aqui que eu tô falando não é popular, mas precisa ser dito, não vai vir da base da população a mudança. A mudança sempre vem do topo em todos os lugares do mundo. Só que uma liderança política corrompida com vorcaro nunca vai fazer top-down o exemplo que precisa ser dado na população. E o que eu chamo isso, que é a desfavelização mental do brasileiro, tem a ver com o Giuliani, mas tem muito mais a ver com o que aconteceu em Singapura, que é a ideia de que as pequenas práticas antissociais do brasileiro vão precisar ser enfrentadas. O Rio tem muitos esses exemplos de a invasão do espaço alheio, é o cara com a caixinha de som dentro do ônibus, a pessoa que pula a catraca, é o cara que se apropria do espaço público da praia. Não, essa área aqui é minha, você não pode sentar nessa cadeira. É a pessoa que picha, é o cara que joga o lixo na frente da casa da outra pessoa. Esses pequenos comportamentos, eles vão ter que ser tratados como delitos. E o Estado vai ter que estar muito presente nisso. Isso vai ser criticado. Falar, ele quer um Estado policial. Mas eu preciso criar os bons hábitos. Os bons hábitos criam os bons bairros, criam a boa cultura. E a boa cultura começa a criar ambientes que são socialmente passíveis de serem vividos. E isso vem acompanhado da mudança das leis penais. Mas isso tem que vir acompanhado de uma liderança muito boa. É uma questão de liderança. Se você não tem uma liderança que quer implementar isso, você não vai implementar. Falam do Bukele. O lance que o Bukele fez é, primeiro ele destruiu o crime organizado, agora vai ver o que ele está transformando em São Salvador. Tirando os fios, a cidade está ficando limpa, vai jogar lixo na rua em São Salvador. Então, o exemplo que a gente tem que dar é transformar os nossos ambientes e os nossos hábitos e criar uma cultura de civilidade. Aí esses elementos eles vão ter um efeito que uma coisa puxa a outra e ajuda a outra. E aí tem um elemento que eu te disse, é o elemento cultural e o elemento de liderança, que não são necessariamente positivistas no sentido de passar a lei, mas de passar o substrato cultural que está por trás da lei, que faz a lei valer. Que é a ideia de você ter um sistema de valores comum. Hoje o brasileiro está completamente e moralmente esculhambado. E essa esculhambação vai se refletir numa sociedade mais violenta, com certeza. Perfeito. O Renan, tem uma Demorei coisa... muito, só essa pergunta. Eu não quero ser palestrinha. Eu vi no teu Instagram a sua menção a Singapura, e o que eu sei de Singapura, eu sei pelo YouTube, né, de pequenos documentários. Essa transição em Singapura foi feita obedecendo a democracia, cara? Eu preciso saber disso, porque eu não me incomodo no estado policial. Eu fui a Londres há 7 anos e eu vi um aviso no metrô. Se você pular a roleta, você vai preso. No mesmo momento, no Rio de Janeiro, 70 mil pessoas pulavam a roleta do BRT por dia. Com certeza Londres está certo e o Rio de Janeiro está errado. Lógico. Então, o estado policial, sinceramente, eu não me incomodo. Faz parte do processo educativo. Eu tenho medo da ausência de democracia. Singapura teve
teve uma ruptura do Estado Democrático de Direito, teve... Foi diferente, porque Singapura, ela foi meio que expulsa da Malásia. Sim. Ela era uma parte e ela foi tocada pra fora por parte de uma outra nação. E aí o Lee Kuan Yew era o líder que fez essa transição, e ele começou num regime que não era democrático, e ele fez a transição para um regime Ele era democrático. obcecado com limpeza, inclusive. Ele era Sim. obcecado com limpeza. Sim, ele tornou. O que ele faz é a transição. Ele Sim. começa num regime que não era aberto, porque nunca havia sido aberto, porque nem existia Singapura antes, e aí ele transforma depois num regime que é aberto. Então, Singapura passou por isso. Outras nações asiáticas passaram por isso. Sim. A bem da verdade. A própria Coreia do Sul Sim. também passou o processo de criação. Criação não é aquilo, é uma divisão, mas de transição de um regime mais fechado para um regime que hoje é democrático Aliás, e aberto. é um país miserável até a década de 70. Exato. Ele é mais pobre do que a gente na década de 80. Exato. A questão toda é que você pode implementar isso num regime democrático. As coisas não são detrimentais. Você pode ter muita lei e ordem num regime democrático. O Japão tem muita lei e ordem num regime democrático. E eu acho que nós temos que ter muita lei e ordem dentro de um regime estritamente democrático. Eu falo isso porque vem muitas pessoas que vão criticar, mas você está falando desse exemplo aqui do Bukele, ou daquele outro exemplo da China. A China é muito dura também, vai jogar lixo na rua em Xangai. Sim, mas eu estou dando exemplo porque a punição é alta, só que você pode fazer punição alta em regimes democráticos, isso não é detrimental de maneira alguma. Perfeito. Então, é sempre importante colocar essa ressalva. E tem uma outra ressalva também, quando você fez a colocação do início dessa transição do regime militar para a democracia no Brasil, eu gosto de lembrar para todo mundo que o operador da lei hoje, para o policial militar, para o policial civil, o nosso grande problema é a lei de execuções penais, que é uma lei de 83 de dezembro do governo Figueiredo, ministro Ibrahim Abiakel. Tá? Então, essa lei que possibilita o bandido mudar de regime com um sexto da pena, que é exclusividade do Brasil, não tem nenhum lugar do mundo, ela veio do regime militar. Sim. Né? Impressionante, pouca gente acredita nisso, as pessoas me criticam quando eu falo. Mas é verdade. Veio do Figueiredo, né? O ministro Ibrahim Abiakel, no final do governo Figueiredo. O mundo todo é 2/3 da pena, 1/3 da pena, metade da pena. O Brasil é 1/6. Graças a Deus o Derrite conseguiu mexer nisso aí, até com apoio interessante da Tabata e da Maria do Rosário, né? A Tabata e a Maria do Rosário votaram contra o fim das saidinhas, né? Que era uma vergonha para o Brasil e um problemão para a segurança pública.